Bom, e para esse assunto polêmico, nós vamos conversar agora com o presidente do Sindióspio, Francisco Balestrin. Bom dia, doutor Francisco, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Bom dia, Cláudia, muito obrigado pela oportunidade. Doutor, o senhor defende essa medida aí do ministro Luiz Roberto Barroso? Olha, não é uma questão de defender ou não defender a medida do nosso eminente ministro Supremo. Na realidade, o que há é uma falta de percepção em relação ao fato de que, como o próprio ministro colocou também na sua proposição, é que ele concorda com tudo, como nós também concordamos. O setor de saúde, claro, concorda que os profissionais de saúde, não só as enfermeiras ou enfermeiros, mas também todos aqueles profissionais de saúde que participam no dia a dia da vida dos brasileiros, tenham as melhores condições de saúde e, mais do que isso, as melhores condições de salário, até para que elas possam ter uma subsistência digna. O que o ministro colocou também no parecer é que o que aconteceu é que o que houve foi aparentemente uma terceirização das responsabilidades. Porque, vejam, a lei ela é aprovada, e toda lei, quando ela é aprovada, ela tem sim que dizer a origem dos recursos que serão utilizados para aquela utilização. Então, você aprova uma lei para definir qualquer coisa, como, por exemplo, as tais de medidas secretas, né, de emendas secretas. As emendas secretas foram definidas e a própria Câmara e o Senado tratou de dizer de onde viria o dinheiro. No caso específico aqui, também houve esta responsabilidade e esta questão que foi prometida tanto pelo Senado, pela Câmara, como pelos órgãos executivos do país, de que, ao se fazer esta medida justa, de novo, né, de aumentar o salário dos profissionais de enfermagem em todas as categorias, né, desde o enfermeiro até o auxiliar de enfermagem, passando pelo técnico de enfermagem, as proporções que já foram apresentadas aí, isso aconteceria, porém, seriam também apresentadas as origens dos recursos para que isso pudesse ser feito, tanto para os municípios, tanto para o setor privado com fins lucrativos, como para o setor privado sem fins lucrativos, as santas casas de misericórdia. Basta que isso aconteça, e foi exatamente isso que o ministro colocou. Entre todas as suas alegações, as suas discussões, ele também diz, ok, ótimo, nós vamos simplesmente agora dizer de onde vai sair o recurso, que é uma coisa absolutamente ilógica, que é uma coisa absolutamente fática em relação àquilo que precisa acontecer. Não há dúvida quanto a isso. O Senado sabe disso, o Congresso sabe disso, o Executivo sabe disso. Porém, nós, infelizmente, nesse momento, estamos assim mobilizados pelos processos eleitorais, seja nos estados, seja no governo federal. Isso, de alguma forma, cria uma ânima muito populista nos nossos deputados e senadores, né? E todos aqueles que, de alguma forma, vão participar do processo e que acabam, antes de tomar todas as decisões completas, apresentam aquilo que, de alguma forma, é mais válido do ponto de vista eleitoral. Então, sob esse ponto de vista, não há do que se questionar aquilo que coloca, né, o nosso ministro. O ideal seria que o ministro não tivesse precisado se pronunciar, porque no fundo, haveria responsabilidade total no sistema. Como não houve, e às vezes as pessoas se queixam do Supremo por conta disso. Como não há responsabilidade tanto no nosso sistema político executivo, seria ideal que não fizesse, mas como a situação ela ia ficar inviável, porque vocês sabem, os custos de uma medida como essa, primeiro que eles são assimétricos. Aquilo que acontece em São Paulo é diferente daquilo que acontece, por exemplo, em outros estados do norte do Brasil. Então, quando você fala que o piso é um piso único, você está propondo o mesmo salário na cidade de São Paulo e o mesmo salário na cidade de Rio Branco, no Acre. Isso cria um desequilíbrio muito grande entre as instituições. Isso cria também um desequilíbrio muito grande entre os estados, porque o grande
grosso dessas discussões, desses pagamentos, acontecem nos municípios, com os PSFs, porque não se enganem, isso aí não tem nada a ver com o empresário da saúde. Essa é uma argumentação política vazia. Isso tem a ver, sim, com todo o atendimento do SUS. O atendimento do SUS é feito pelas Santas Casas de Misericórdia, atende 60% do SUS. Essas seriam as mais afetadas por isso, com valor de praticamente 5 bilhões de reais a mais nas suas folhas de pagamento, o que inviabilizaria praticamente 50% das Santas Casas no Brasil inteiro. É isso que está sendo colocado. Está sendo colocado também o atendimento no PSF, que são o Programa da Saúde da Família, que todas as prefeituras mantêm. Esses teriam um impacto de quase 4 bilhões nos municípios. E não foi previsto nenhum recurso para os municípios, não foi previsto nenhum novo recurso para as Santas Casas, e para os hospitais privados, que teriam também outros 5,4 bilhões, não foi proposto nenhum recurso também. Então, é exatamente isso que está se falando. Claro, quando se fala em fechamento de instituições, em demissões, isso bate na qualidade assistencial. Então, é exatamente isso que o ministro, de uma forma muito douta, muito aguçada, pediu. É como se fosse um freio de arrumação. Vamos esperar, já que não houve responsabilidade antes, vamos agora todos nos reunirmos nesses próximos 60 dias e vamos todo mundo de novo dizer os motivos pelos quais isso deve acontecer ou não deve acontecer desta forma. Lembrando de novo, queremos sim aumentar os salários de todos os profissionais de saúde, não só dos enfermeiros e das enfermeiras. E eu gostaria de saber se existe algum valor possível, porque a categoria pediu R$ 4.750, né? Seria para a categoria toda. Se esse valor é muito alto, se esse valor não é viável, existe algum número possível que daria para atender e beneficiar todos da categoria? Cláudia, esse é um piso salarial, né? Então, quando você fala em piso salarial, você está falando em algo para o Brasil como um todo. Aliás, diga-se de passagem, é a primeira vez que isso acontece. E isso foi citado antes, né? Porque primeiro foi feita a lei de aumento de implementação desse piso, depois essa lei, ao se ver que não se podia um ente federativo dizer para um outro ente federativo, ou seja, o governo federal não pode dizer para o Estado, e muito menos para o município, quanto que ele vai pagar, se fez uma PEC para que esta lei não fosse inconstitucional. Ou seja, a PEC aprovando a constitucionalidade disso, e exclusivamente para a enfermagem, foi feita depois que a lei já estava aprovada pelos dois órgãos legislativos, o Senado e a Câmara. Então, você não tem como discutir, até porque essas discussões são discussões que acontecem no âmbito das negociações sindicais, que acontecem todos os anos. Só que em São Paulo, são mais de 50 negociações que são feitas, onde se discute não só os valores da enfermagem, mas os valores de todos os profissionais. E essa lei também, de alguma forma, ela ultrapassa aquilo que, de alguma forma, se procura fazer no nosso país, é de se ter uma discussão adequada e democrática em relação àquilo que as instituições podem ter. Porque, de novo, te repito, o que acontece para São Paulo e é viável para São Paulo, pode não ser para a Bahia, pode não ser para o Amazonas, e assim sucessivamente. Por isso que essas negociações acontecem no Brasil inteiro. E isso não acontece só na enfermagem, acontece na indústria automobilística, na indústria hoteleira. Eu julgo que em todos os setores você tem sim, né? E por isso que não se tem piso salarial nacional, exatamente você tem sim uma adequação àquele mercado específico naquela região, naquele estado e muitas vezes naquela cidade. Doutor Francisco, o ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso, ele analisou essas informações preliminares, né, como o senhor já falou, e viu o risco concreto e imediato de demissão em massa e de redução da oferta de leitos, né, se isso acontecer. Ele deu um prazo aí de 60 dias para que entes públicos e privados da área de saúde estabeleçam e esclareçam alguns pontos, né? Quais seriam esses pontos? Ele tem, inclusive, uma reunião amanhã também com o presidente do Senado, né? Para falar Os dessa pontos questão. são todos esses, né? O primeiro aspecto é o seguinte, de novo, eu vou repetir, claro. De onde sai o recurso, de onde sai o dinheiro? Né?
os nossos políticos, de alguma forma, se comprometeram com esse piso salarial, mas também se comprometeram com uma outra coisa importante, de onde viria esse recurso. Então, para os municípios, basta a federação, Estado Federal, aumentar os repasses que são feitos normalmente dos governos federais e estaduais para os municípios. É só fazer, né? Para o setor das Santas Casas, que, como eu disse para você, são os grandes que produzem o serviço para o SUS, você basta aumentar as tabelas do SUS, que não são aumentadas há 15 anos. Você conhece alguém que não tem há 15 anos um reajuste? As Santas Casas não têm. E é exatamente isso que acontece, por isso que muitas delas fecham, né? Existem no Brasil 825 municípios que têm só a Santa Casa com aparelho de saúde para atender todo o município. Vão fechar. Uma medida como essa, ela não faz sentido, muitas vezes, por conta disso, que ela não foi discutida. Ela olhou só uma categoria, mas não olhou, ela não olhou a árvore inteira. Ela olhou única e exclusivamente uma folha ou um ramo. Então, você, ao tomar uma medida como essa, precisaria ter medidas mais adequadas, análises mais adequadas. No setor privado, por exemplo, esses recursos, esses valores, como eu disse para você, 5,4 bilhões, teriam que ser repassados para os clientes privados, para os planos de saúde, para as tabelas dos hospitais. Alguém suporta um aumento, como é previsto, de mais 12% nos planos de saúde, só para arcar essas novas necessidades salariais? É por isso que todo mundo está alarmado, né? Primeiro, com a falta de previsibilidade dos nossos políticos, depois com o fato de uma medida como essa, tão dura, né? e que deveria ter sido tão estudada, ter sido promulgada em nível do executivo no nosso país, né? Imaginava-se que o governo federal fosse fazer mais estudos e mais análises, principalmente análises econômicas e financeiras, que não foram feitas, ou se foram feitas, elas não foram levadas em consideração para a decisão. Então, é por isso que nós vamos ter 60 dias para todo mundo apresentar, o que não significa que este processo ele foi bloqueado por 60 dias. O ministro disse que nós temos 60 dias para conversar. Eles ainda, para apresentar os nossos pontos de vista e apresentar aquilo que a gente acha que pode acontecer. Se os entes, né, aqui envolvidos apresentarem propostas, ótimo, senão essa discussão ela pode perdurar. A gente tem que lembrar, né, que a categoria estava esperando aí esse aumento para hoje, já começaria hoje, né? E os representantes aí dos enfermeiros se sentem injustiçados. O senhor acha que há um risco de uma greve geral da categoria, como está se falando, se esse aumento não for aceito? Aí eu não posso ponderar, né? Na realidade, eu imagino que os profissionais de enfermagem são os profissionais mais valorosos que as instituições de saúde têm, e a sociedade reconhece isso, e nós todos reconhecemos isso, né? Os prefeitos municipais, os secretários de saúde, os diretores das Santas Casas de Misericórdia, os proprietários de hospital, os gestores de hospital, todos, claro, reconhecem isso. Reconhecem também que existe a possibilidade de se aumentar esses recursos quando você, de alguma forma, encontrar uma maneira ajustada de fazê-lo. Então, essa decisão é uma decisão que parte dos grupos da enfermagem, né? Se eles acharem que esta é uma das soluções, pode até ser. Mas eu imagino que isso não é uma pressão que se faça nem nos hospitais, nem nas prefeituras, nem nas Santas Casas, porque elas no fundo, também querem resolver essa situação, e essa pressão não vai adiantar de nada no Supremo Tribunal Federal, que não é um órgão político. O Supremo Tribunal Federal é um órgão legal, judiciário, que olha, separa o joio do trigo e dá a sua decisão da forma mais isenta possível, que foi o que aconteceu. Vamos tentar resolver? Sim. A solução está clara? Não. Então vamos tentar, para o bem do Brasil, para o bem da sociedade, para o bem da saúde, encontrar uma alternativa. E nós vamos encontrar, mas não desta forma.
Uhum. A categoria diz aí que o ministro Barroso quer discutir algo que já foi decidido no Congresso. E eles dizem que há um lobby empresarial aí dos donos dos hospitais, enfim. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que aquele que eu coloquei no início, não é um lobby empresarial de jeito nenhum. Eu estou dizendo para você que, no fundo, os grandes prejudicados com isso seriam as Santas Casas de Misericórdia, que não são empresários, tá? Muito pelo contrário, são pessoas beneméritas que atuam dentro das Santas Casas na sua gestão de uma forma pro bono. Os prefeitos municipais, os secretários municipais de saúde, que vão ter que arcar com um número, né, de quase 4 bilhões, mais de 4 bilhões de reais a mais. E os nossos municípios, eles já estão no limite. Pela Constituição, os municípios eles têm que gastar algo em torno de 15% das suas despesas em saúde. A maior parte dos municípios hoje já gasta 20, 25, ou seja, não existe mais espaço, a não ser que venha mais dinheiro. Isso vai quebrar os municípios, isso vai fazer com que a lei de responsabilidade fiscal seja ultrapassada, e para não ultrapassar, o que é que os prefeitos vão ter que fazer? Mandar as pessoas embora. O que é que os provedores das Santas Casas vão ter que fazer à medida que eles não vão conseguir pagar? Mandar as pessoas embora. O que é que os hospitais privados e as clínicas e os laboratórios vão ter que fazer? Mandar pessoas embora. Então, assim, essa é uma vitória onde está correta, está certa, mas da forma como ela foi construída, ela pode se voltar para aqueles que foram e receberam esse reajuste. É só isso. Muito bem, nós conversamos então com o presidente do Sindiosp, o doutor Francisco Balestrin. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui para a gente sobre este assunto polêmico que deve ganhar as manchetes aí também nos próximos dias. E um bom dia para o senhor. É verdade, Cláudio. Bom dia para você e para os seus ouvintes. Muito obrigado. Obrigada.